porção semanal Shelach. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: envia para ti homens, e enviem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos eles eram homens, cabeças dos filhos de Israel. Vamos ler o comentário da página. Está aí embaixo, ó, ponto 2, envia para ti. Olha o que diz. Deus não mandou enviar exploradores à terra de Canaã, mas consentiu este pedido do povo, segundo Deuteronômio. E dissestes: enviemos homens adiante de nós, e que nos espiem a terra. Capítulo 1, verso 22. Com o envio dos Meragelim, os israelitas mostraram sua falta de fé, pois Deus já dissera que se tratava de uma boa terra e que ia dá-la para eles. Porém, o povo temia e desconfiava. Além disso, Josué também envia Meragelim. Josué 2, capítulo 2, verso 1. Mas desta vez com a fé de que iam triunfar, o que faltou no primeiro ano, ou, aliás, primeiro caso. E assim se entendem as palavras Shelach lecha, envia para ti, e não como disse Deus na questão dos 70 anciãos, ajunta-me 70 homens, capítulo 11, verso 16. Apesar de Deus conhecer o resultado negativo dos Meragelim, ele permitiu que os enviasse. Versículo 3. Pois Deus guia os homens, cada qual, pelo caminho que deseja ir. Agora o comentário para ti, que diz: quase todos os exegetas, inclusive o grande Rashi, são unânimes ao interpretar a recomendação do Eterno, que com as suas palavras, Shelach lecha, envia para ti, quis dizer a Moisés: eu não te ordeno enviar estes investigadores, pois eu, o Eterno, conheço perfeitamente o país que prometi aos filhos de Israel. Mas se tu, Moisés, o quiseres, se o povo insistir, poderás fazê-lo. Em outras palavras, enquanto Moisés meditava se o pedido do povo era ou não justificado, veio a ordem de Deus para indicar que podia agir segundo o seu próprio critério. Até aqui. Pois bem, os anos são tão distantes aqui da nossa era, mas parece que o comportamento nosso, no decorrer da vida, ainda é o mesmo. Eu postei aí para vocês no dia de ontem algumas palavras em relação a quem é o pobre, em relação à felicidade, que é o livro do pastor Eliyahu Dessler, e chama Em Busca da Verdade. E ali eu coloquei a escrita dele quando cita Pirkei Avot, tá? A questão, ela encaixa com esse texto, esse período que a gente está vendo. O que as pessoas mais têm? Expectativa. E a expectativa, parece que ela está sempre num prato da balança pendente. Porque ao invés de ver para o alto, está sempre vendo o lado menor. É uma visão depreciativa, né? Pode ver, a vida, as pessoas geralmente são assim. Por que vem a ansiedade, por exemplo? Por que a gente fica ansioso antes de qualquer coisa, mesmo que você saiba um assunto
dá aquele famoso friozinho na barriga, aquela sensação que você não vai conseguir, entendeu? Então, olha só, vamos lembrar que se é passado de geração a geração uma informação biológica para o teu corpo, uma constituição que vai determinando como será o teu filho, tá? Também está de acordo com o conhecimento de hoje que quase 1% apenas do DNA ele é relacionado à herança nesse sentido. Os outros 99% a pessoa adquire de acordo com o ambiente. Então, o ambiente vai determinar como que a pessoa vai agir. Esse ambiente, qual era o ambiente um pouco antes disso? Onde eles estavam? Eles tiveram uma vida boa no Egito, na época de José. Depois passa o período de tempo, há um esquecimento, tá? E aqui é bom lembrar o que o livro Em Busca da Verdade coloca, é que a felicidade ela está relacionada com uma conquista, com um desejo, com aquilo que você pretende. Mas ao mesmo tempo que você alcança, você pode chamar isso de sonho também, não o sonho que você dorme e tem, mas o sonho de conquistar, né? A gente fala assim, o meu sonho é ter uma casa em tal lugar, mas a partir do momento que se realiza o sonho, no outro dia praticamente você já está com um sonho engatilhado para a realização, não para, isso é constante. Agora, interessante também que no capítulo de Deuteronômio está escrito que quando o exército estava indo para a guerra, era liberado em 3 casos que pessoas pudessem voltar para casa. Então, um destes casos é o recém-casado. Imagina, o soldado casa e ao invés de aproveitar as bodas, ele vai lutar correndo o risco de morrer? Não, Deus não vê assim. Ele queria que o soldado não fosse à guerra, mas que curtisse o matrimônio dele. Então veja só, é uma realização. Portanto, tem que ficar na nossa cabeça, Deus, Ele é nosso aliado. Ele faz questão de que você realize teus sonhos. O realizar não é tão somente conquistei. Não, Ele quer que você possa desfrutar. E a questão das pessoas muitos que obtêm dinheiro hoje, eles têm dinheiro, mas eles não desfrutam daquilo que possuem. Se não desfrutar, como que você vai chamar algo, vai sentir como felicidade, se você não desfruta? Bom, outro caso fala daquele que plantou uma vinha. Ora, ele plantou uma vinha, ele está idealizando como será aquela vinha, aquele gosto, a venda que ele vai ter. Então, tudo isso também o Eterno falava, olha, essa pessoa também não deve ir para a guerra. Se ela plantou a vinha, ela tem que ter o prazer de desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, aqui, em nenhum momento é declarado às pessoas que você não pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Poderíamos até dizer que é um mandamento do Eterno você desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas o que geralmente acontece? As pessoas se matam no trabalho. Elas passam a vida toda trabalhando e sempre pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela nunca faz. É igual o jovem aí, quando ele quer casar, em todo lugar é assim, né? Você pergunta para ele, e aí, esse casamento vai sair quando? Ou então o recém-casado, você pergunta, vem alguma criança por aí? Todos geralmente costumam falar assim, vamos esperar um pouco, a situação melhorar. Sempre está vinculado essa parte financeira, essa situação melhorar, porque colocar uma criança não é fácil, cuidar, a situação está difícil. Mas você pode perceber que a grande maioria dos casos, se não tiver um empurrãozinho,
a vida parece que nunca melhora, porque sempre está faltando algo. Lembrando que todos nós somos aí um saco inesgotável. A gente está sempre, tá? Então, como diz aí o humorista lá na TV, ele fala que o pobre não faz conta, né? Ele substitui. Então tá vencendo uma conta, você já está pensando, agora eu vou comprar tal coisa, porque já está no orçamento, eu vou substituir por essa parcela. De quem é essa frase aí, famosa? De quem é? O Caco Antibes. Essa aí de baixo? Já acabou, já tem tempo, mas a frase ficou aí. Então, está no Viva, isso. E então substitui. Por outro lado, porque a Vote também pergunta: quem é o pobre? Quem é o pobre? Né? O pobre é aquele que tem coisas ou que não tem coisas. O pobre é aquele que não tem. Não está se falando aqui em termos de dinheiro em si. Tudo aquilo que você pode ter bens, casa bonita, uma boa família, tal, mas se você tem necessidades e essas necessidades ela te atormenta, então você é pobre. Agora, quando você tem a vida, você pode ser uma pessoa pobre no sentido de dinheiro, mas se você leva uma vida em que as coisas, você não tem necessidade de algo, você está feliz com aquilo que você tem, e essa é a marca dos tzadikim, é justamente isso, que eles estão sempre felizes com aquilo que o Eterno deu a eles. Agora veja só, tudo isso daqui é algo que tem que ser apreendido, tem que ser trazido para dentro do nosso coração. Não, é algo que a gente deve aprender. Mas como é que começa o ensino do Rabino Eliyahu Dessler, quando ele fala sobre essas coisas? Ele inicia lá o livro contando que o Eterno, ele deu a eles, aos judeus, o privilégio em servir a Deus. Servir a Deus com o quê? Através dos mandamentos. Uma vez que a gente entende que nós estamos num mundo que é para servir a Deus, então muda de figura todo o cenário, todo o resto. A questão é que desde o momento, a gente já veio discutindo isso nas últimas semanas, que desde o momento em que a gente estando neste mundo e nós fomos dominados pelo ensino religioso de diversas religiões aí, a gente ficou engessado, ficou duro. A nossa cabeça aqui, ela não tem essa ampliação. Então a gente fica ali olhando para um ponto só, e esse ponto só geralmente é aquilo que foi ensinado através da religião. E nesse sentido, a religião, como nós falamos aí 2, 3 semanas atrás, ela trouxe peso, ela traz peso, ela traz medo, ela traz ansiedade, produz o fracasso, e todas essas coisas para que a gente fique ligado a elas, porque ao mesmo tempo ela também quer trazer a solução. Só que é uma solução que não soluciona nada, deixa a gente apreensivo, doente e, o pior de tudo, com uma visão distorcida de Deus, porque Deus aí se torna o vilão. Aqui nessa história, olhando para aquilo que está acontecendo, Deus está se tornando aqui um vilão. Ora, se Deus olhou para aquele povo, o que Deus pensou para aquele povo? Eu vou assentar esse povo num lugar, para que eles possam ter as suas famílias, educar seus filhos, criar o seu gado, ter no meio deles o tabernáculo,
para eles oferecerem sacrifícios a mim. Ou seja, a ideia do Eterno era manter uma comunicação sempre, uma união, é um casamento. Por isso, quando fala sobre o divórcio, Deus fala para tomar o exemplo dele, que casamento para ele é um só, porque ele não trai, porque a partir do momento que ele escolheu a pessoa, o povo, claro que ele está falando aqui para Israel, mas entenda, todos nós no mundo inteiro, nós viemos de Deus, nós estamos conectados a ele. Quem fez a separação nesse casamento, nessa ligação, fomos nós. Porque desde ao nascer, sem uma educação da Torá, daquilo que é Deus e como ele anda no meio de um povo, a gente começou a seguir a nossa própria vontade. E veja que aqui o texto, num dado momento, está falando que Deus permitiu que eles fizessem aquilo que eles queriam fazer. Por parte de Deus, ele pensa, a minha palavra é suficiente. A partir do momento que eu anuncio a você o que eu quero dar a você, pronto, está feito. Agora, a partir do momento que você desconfia daquilo que eu vou fazer por você, temos um problema. Então, a grande maioria das pessoas, podemos falar de forma genérica, o problema das pessoas, quase 100%, é que nós temos um problema em não acreditar. Só que a gente não acredita só em Deus. Nós duvidamos do marido, do namorado, da fidelidade do próprio pai e mãe. Tá? Sempre é ensinado, pai e mãe não devem mentir às crianças, mas o que os pais mais fazem com as crianças é mentir. Eles acham que a criança é boba, que não vai perceber, porque é pequena. Entendeu? Não tem firmeza, fala uma coisa e dali a pouco não cumpre aquilo que falou. Então é assim, o chefe promete uma coisa, não cumpre, o patrão promete uma coisa, não cumpre, combina com você um pagamento de hora extra, mas lá na frente ele dá um jeito de conseguir burlar, combina o horário de trabalho, dá um jeito de burlar, mas sempre piorando as coisas. Fica difícil. E aí a gente não acredita em nada. Em nada. Eu dou sempre um exemplo aqui para vocês, que eu acho muito fácil, é quando um funcionário novo chega para trabalhar no lugar. Então ele fica vendo o chefe, nossa, esse funcionário novo adora o chefe, né? E aí os funcionários mais velhos que estão ali, ainda falam, você vai ver só quem é esse chefe. E de fato o tempo faz com que aquela pessoa que chegou tão animado, elogiando, vendo as qualificações daquela chefia, dois ainda é pouco, mas 5, 6 meses, 7 meses, a pessoa já está igual aos outros. Mas igual aos outros porque os outros que trouxeram a pessoa para o lado deles, entre aspas, da ruindade, ou ele de fato começou a enxergar o comportamento desse chefe que não é coerente. Então tem todas essas coisas. Tem o motim, sim, dos funcionários, mas também tem essa questão do chefe. Isso vale também quando a gente comenta sobre uma pessoa. A gente vai conhecer aquela pessoa mais de perto, mas já influenciado com aquilo que foi falado. A gente não dá o direito à pessoa dela própria se apresentar. Assim também acontece entre as pessoas com Deus. Eu lembro de um dia aqui quando o Eterno falou para a gente, eu não quero que vocês me apresentem às pessoas, eu quero me apresentar às pessoas. Você precisa ter esse direito de saber quem é Deus, porque falamos isso a semana passada também, foi muito legal, quando numa relação que você tem com Deus, naquele momento, ele esquece de tudo, e isso é baseado naquela visão do profeta, quando se fala do trono de Deus, e a ideia é como esse trono, ele roda, tá? Então você deve imaginar que nessas cenas de filmes aí,
Você imagina aquele grande trono que parece que ele é paradão mesmo, parece que ele está concretado ali, né? Mas a partir do momento que você está aqui no meio da multidão e você sabe que Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo, e quando Ele ouve o teu clamor, a tua fala, Ele se vira, não é só que Ele ouve, tá? Igual a pessoa que fala um idioma, né? Imagina um mensageiro no hotel. Então ele está ali abaixado, pegando a mala da pessoa, e essa pessoa, vamos supor que ele é um americano, falando inglês, e esse mensageiro, conhecendo o inglês, ele está ali de costa, porque geralmente quando fala uma língua, a pessoa quer ficar olhando para você, prestando atenção na fala, para entender o que você está falando. Aquele que já está fluente, então ele está ali, pegando a mala, escutando a conversa do cara e já respondendo. Tá? Agora a ideia é bem assim, você está aqui, o Eterno está lá nesse trono, gente, isso é só uma imagem, tá? Ele está lá nesse trono, mas quando você fala alguma coisa, se ele estava com o rosto, por exemplo, virado para lá, e o som da tua voz veio aqui atrás, então ele faz assim, ó, ele vira todo e põe o rosto voltado para você. É como se fizesse assim, o que foi que você falou? E ali começa um diálogo, é só você e ele, não existe mais ninguém. Então nesse sentido, Deus é exclusivo de cada um. Mas as pessoas partem do ponto que Deus está ocupado demais para olhar para suas coisas, ou então tem gente que gosta só de orar, de conversar com Deus ou pedir as coisas a Deus, quando são coisas difíceis, complicadas. Em coisas simples, fáceis, eles não participam Deus. Agora pense bem, imagine-se no relacionamento entre você e seu filho, ou filha, ou esposa com marido, um participasse o outro somente em momentos difíceis. Que relação teríamos aí? Para quem está de fora vai falar, nossa, essa pessoa conhece muito a Deus. Mas para quem está de dentro vai dizer, mas como? Não conversam, não tem diálogo, dormem em quarto separado. Você dorme na tua casa, Deus dorme no céu. Não conversa, não fala. Ah, mas eu conheço Deus. Acontece alguma coisa, eu vou lá e participo a Deus. Você tem que aprender a participar a Deus quando não acontece nada. E quando acontecer alguma coisa, ele já conhece a história. E aí sim, aí vem o lado pessoal nosso. O que está escrito no texto que Deus permite? Que a gente leve a cabo os nossos intentos. Por ele não queria que o povo fosse enviado. Mas pelas pessoas, eles queriam testificar. Para que a necessidade de comprovar uma coisa que já sabe que é? Se você já sabe que é, para que comprovar? Para que ter uma prova? É uma desconfiança. Um relacionamento fica difícil assim. E aqui o que aconteceu? Esse povo, portanto, quando recebe de Deus os mandamentos do Eterno, por que é que foram feitos os mandamentos? É uma forma de Deus participar as pessoas, dando a eles um direito conjunto, é uma guarda compartilhada, como na separação de casal. Por falar em separação, eu tinha falado que Deus, ele não quer separar. Não sei se eu dei sequência lá e fui dando outro exemplo. A ideia é de que ele é assim, o trono dele se move para você. Ele nunca está distante de você, separado de você. Ele nunca tem, num texto de Isaías que fala, os meus ouvidos não estão tampados, a minha mão não está amarrada, encolhida para que eu não possa estender a você, a minha boca não está fechada. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre a terra, tudo linguagem figurada. A mão dele está livre
para estender a você: eu sou o Senhor teu Deus que te pego pela mão direita e te digo, não temas. Tá? Os pés dele estão livres para poder caminhar junto com você, lado a lado. Então, quando ele fala, eu não vou abandonar, de fato Deus não abandona. Falamos sobre isso semana passada, sobre os 72 profetas, mas era para ter 70. Os 2 que se propuseram a ficar de fora também receberam a mesma porção dos outros 70. Ou seja, Deus não deixou de fora, Deus não esquece. É a gente que cria aquela ideia: Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Não é assim que a gente fala? Por que comigo isso, Deus? Você não viu o que eu tenho feito para ti? E geralmente quando a gente fala, você não viu o que eu tenho feito para ti, nós não temos feito nada para Deus, porque você fez por você, não por Ele. É isso que as pessoas não entendem. Shelach leha, você faz, você envia o louvor, é para você. É por você, não é por Ele não. E justamente o início, para se conhecer a felicidade, tem que quebrar essa lógica aqui. Porque a ideia é, Deus nos concede os mandamentos para poder ser um resgatador deste mundo. Ajudar no aperfeiçoamento deste mundo. Tá? Então, quer dizer, um outro tema que você vai encontrar na literatura judaica é a questão que lá no começo, quando a gente tem a ideia que Deus fez tudo perfeito, é verdade, tem Eclesiastes, diz que Deus já trouxe todas as coisas no começo da criação aí, mas é ensinado que Deus fez todas as coisas incompletas para que você possa completar. Então vem aí a semente para você poder plantar e usufruir das coisas, tá? Sempre dando exemplos aí em alimentos tal, que fica fácil você entender. Deus te deu a bananeira, a fruta, mas para você comer você tem que descascar para acessar o fruto. Então sempre tem um trabalho do homem acompanhado para completar a criação. Esse é o sentido. E são variados exemplos, tá? Desde os mais simples até aqueles mais trabalhados, mais aprofundados. Mas a ideia simplista é essa, para você ter este início, esse começo, para poder compreender essas coisas. Então, por isso que o Eterno, portanto, ele casou com a sua criação. E ele não volta as costas, ele não esquece, ele não abandona, ele não desfaz as promessas, tá? Ele testa a gente, ele prova a gente. Exemplo, semana passada ficou claro quando foi falado até do que vai acontecer nessa paraxá agora. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, não tem problema então, eu vou acabar com esse povo todo e vou estabelecer uma geração nova através de você. Isso é uma prova para ver como que o homem reage. Muitos iriam crescer os olhos e dizer: nossa, agora eu serei conhecido também como a geração de Moisés, porque até então era a geração de Abraão. Agora vai ser a geração de Moisés. Não posso perder essa oportunidade. E aí Moisés vem e responde assim: Deus, há pouquinho tempo atrás estávamos todos no Egito, há muitos anos ali, e foi notório o teu trabalho, o teu serviço, a tua dedicação. Você me colocou à frente desse povo e nós saímos de lá com grandes milagres, com grandes coisas. Agora, se acabar tudo aqui no deserto, quem estava lá no Egito e que conheceu o poderio dos teus milagres, da tua força, eles vão começar a dizer para o mundo todo:
aquele Deus que tirou esse povo daqui não teve força suficiente para bancar esse sonho de liberdade desse povo e os mataram todos ali. Permitiu, né, que todos foram mortos, ou ele próprio, por fraqueza, matou a todos. E aí Deus fala para Moisés: era isso que eu queria ouvir de você. Então, nesse sentido aqui, foi dito: olha, pode enviar, mas no fundo, o que ele queria ouvir da pessoa? Não, a gente desistiu, não vamos enviar não, porque para nós é suficiente a tua palavra. Como evangélico no passado, era muito claro para a gente durante muitos anos aquela palavra dizendo que era suficiente para nós a palavra de Deus. E eu garanto para vocês, como vocês sabem, nunca foi suficiente e parece que ainda não é suficiente até o dia de hoje. Não só para nós, como no mundo inteiro. As pessoas não têm compromisso com a verdade, não acreditam. Então fala de uma coisa assim, bem aquela ideia: o adolescente ou o homem, quando está em grupo, ele é forte, ele enfrenta tudo, mas na hora que ele está sozinho, ele é um bobão. Então, na hora que está falando ali aquela pregação, seja de rabino, seja de pastor, seja de qualquer outro mestre, está todo mundo naquela fé, está todo mundo inflamado e diz: é isso mesmo, nós vamos conseguir. Mas na hora que você está ali no teu problema, aí você para e pensa: cadê que você tem força para saber de tudo isso? Saber você sabe. E por que não colocar em prática? Porque são acontecimentos que foram vindo na vida, que foi vindo. Então, voltando lá no começo que eu disse, Deus concede os mandamentos àquele povo, para trazer a segurança para eles que Deus santifica um povo e dá a eles os mandamentos, para que ambos, os dois juntos, possam trabalhar na restauração desta terra, ou da retificação desta terra. É um trabalho conjunto e uma união entre o povo e o seu Deus. E o serviço no templo mostrava isso constantemente, tá? Aí as pessoas, de uma forma geral, que não são do mundo judaico, onde ela nasce, ela vai aprender a cultura do lugar, que não é um ensino que mostra o Deus de Israel, mas mostra aquele Deus transformado, criado, mostra aquela força que a coletividade criou, tá? Sem entrar em detalhes ou que não entenda como crítica, lembrar que o Jesus atual que foi colocado às pessoas, ele não tem muito, ele é uma história criada, não que não tenha acontecido, que o personagem, mas a pessoa real, há a pessoa real, mas há um personagem que foi criado em cima da pessoa real. É como se pudesse lembrar o ator Lima Duarte, né? Ele é o salvador da pátria, mas na novela ele era o salvador da pátria, né? Para quem assistiu na época aí. Então, esse tipo de situação, tá? A coletividade mostra uma coisa. Então, aqui, estes homens vão para lá, 12 homens. Só que 2 voltam dizendo a realidade. Mas o povo que voltou, estes 10, eles não... quem que mandou aquele povo? Não foi Moisés? Se você leu aí, você vai ver que Moisés, ele fala: você vai entrar por tal e tal lugar, você vai observar isso e aquilo, e vai colocando perguntas para que você me traga essas respostas. Como que se eram cidades amuralhadas ou não, se tinham árvores grandes ou pequenas, se tinha fontes de água, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas essa pergunta, cada pergunta por trás tinha um significado. Quando estes 10 voltam,
eles não voltam para responder para quem enviou. Eles não voltam falando para Moisés, eles voltam falando com o povo. E conforme eles chegam e vão falando com o povo, então os 10 já estão representando aquela população que eu estou falando, que eles estão unidos naquela coisa da cabeça deles que já não é realidade faz tempo, e começa a contaminar todo mundo. Contaminou aquele povo todo, o povo começou a ficar apreensivo, tremendo, chorando, choraram a noite inteira, apavorados. E quando Josué e Caleb tentaram dar sinal para querer falar com o povo, quando eles começaram a falar, o povo pegou pedras e queriam matar. Só não matou os dois a pedradas porque houve interferência divina, senão eles teriam sido mortos. Agora, como que chega numa situação dessa? Quantas vezes nós pegamos pedras para atirar em Deus? Você vai falar assim, nenhuma, nunca peguei pedra do chão para atirar em Deus. Mas você nunca disse, eu não vou mais orar. Duvido que você não tenha falado um dia, não vou orar mais. A história famosa aqui, quando passou uma propaganda da Kibon, que ia sortear um PS2 na época, que era o charme, né? Não tinha Xbox ainda, não tinha o 3, não tinha o 4, não tinha o 5, então o 2 era o top. E aí os jovenzinhos tudo fissurado no jogo PS2. Aí passa lá, que bom, ia fazer o sorteio, o Gabriel vai e ouve da mãe dele, vamos participar? Vamos comprar o sorvete, aí nós vamos ser sorteados, você vai ganhar o PS2. Ah, inflamou, é isso aqui, é uma inflamação. Tá? Aí você pode falar, por que o teu corpo também, quando você está doente, fala inflamação? É a mesma coisa. Cresceu, inflamou. Também quando o louco, aquela pessoa que se sente Jesus, que se sente Napoleão, isso aí também na psiquiatria é chamada inflamação de ego. Então, comprar o sorvete, passaram um mês comendo sorvete, fizeram o cadastro, chegou o dia do sorteio, o que aconteceu? Não ganhou. Não lembro quantos anos ele tinha, mas sei lá, 5, 6 anos. Qual é a lógica na cabeça da criança? E você percebia a raiva no jeito de falar. Eu não vou orar mais. Porque não adianta, Deus não ouve oração. Então, uma coisa que começou como boa, em favor de Deus, terminou o contrário, em desfavor de Deus. Essa trama aqui, que começou boa, em favor de Deus, vamos enviar gente lá para ver a terra, para ver as coisas que Deus falou, os presentes que Ele disse que seriam para nós, mas quando voltou como inflamação. A terra tem gigante, os frutos são grandes, nós somos como gafanhotos perto deles, nós não temos chance nenhuma. Aí o povo que já estava querendo voltar para o Egito. Essa é a questão. Nós desistimos. A vida da pessoa, muitas pessoas, olha o carro do ovo, vou esperar o carro do ovo passar. Tem muitos filmes que, contando história real, você vai ver essa história que nós estamos falando. A pessoa que ela é conduzida para desistir. E aquele que desiste, aí vem um dizer, se eu não me engano o nome, quem disse foi Terence, ele fala, o meu sucesso começou onde muitos terminaram em fracasso. Então, o próximo passo seria a terra firme. A mesma história fala daquele lá que estava amarrado na corda, subindo aquela montanha gelada, que foi caindo,
né? Aí na oração ele fala: Deus me salva, tal, e aí no outro dia ele é encontrado morto, congelado, mas a 1 metro do chão. Então, se tivesse partilhado um pouquinho mais, não teria morrido. Essas histórias que eu estou falando são de coisas aí real. O criador da Disney, por exemplo, do McDonald's, outras pessoas, um tanto de coisa, de que bastava insistir, porque tudo foi feito para essas pessoas desistirem, tá? Um filme que eu assisti ontem de novo, que era em relação a um julgamento para condenação entre países, entre Áustria e Estados Unidos, e aquele lobby ali, o advogado foi pressionado não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, e ele pediu conta do trabalho, o casamento dele ficou à deriva, né? Ele não viu a hora que o menininho dele nasceu, porque ele não estava ali junto, então ele jogou todas as fichas, ele era um advogado novo até, jogou todas as fichas, e todo mundo falando: você é novo, você não vai conseguir. Um repórter especialista em problema judiciário disse: eu faço isso há 34 anos, você não tem chance. E todo mundo falando que não, e ele foi o único: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo. Venceu. Então, quando a gente vê filmes, histórias desse tipo, traz um ânimo para você, vai dar certo. Você começa a olhar os problemas da tua vida e você está se enchendo de força: eu vou conseguir, vai dar certo, fulano conseguiu, é assim. Você está inflamado. Mas nós não queremos que você viva inflamado, nós queremos que você viva nessa realidade com Deus, sabendo que Ele não te abandona. O sucesso financeiro do povo que anda com Deus é por causa disso. É porque eles têm uma sociedade com Deus, mas é uma sociedade onde Deus participa, inclusive, dos problemas. Porque tem situações que vai passar por problemas extremos, mas não é por culpa sua, é por questão natural, da forma como o mundo foi criado. Nós temos aí tudo... influência de energias, e você tem energias negativas que vai acometer você. No período que você estiver debaixo de uma energia desfavorável, você tem que aprender, se estar junto de Deus, Ele vai te dar conhecimento, ainda que por apenas intuição, para você: calma. Você vai passar por isso, você pode ter perdas financeiras, dificuldades, mas é só aquele momento passar. Mas acontece alguma coisa, a pessoa já olha para si e fala: não dá certo, eu sou burro mesmo, eu não tenho inteligência, eu não vou conseguir, onde foi que eu errei, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Aí começa a culpar: olha aquele homem, olha aquela mulher, olha a minha mulher, olha o meu filho, olha isso, olha aquilo, e começa a generalizar colocando culpas. Mas espera aí, você está numa empreitada com Deus em tudo na vida. Parece que a gente chama Deus para participar da nossa vida em alguns pedacinhos. Não, é em todos. Tem esse princípio de felicidade, a conclusão, leia lá, ouça, o áudio que eu coloquei para vocês. É um parágrafo, gente. Você vai ver aquilo em 2 minutos. A conclusão que vai chegar ali é que felicidade, ela não está nas coisas materiais. Ela está vinculada naquilo que é espiritual. A tônica da física quântica que está falando hoje, o que é? Fala-se em espiritualidade. O que é espiritualidade? Religião? Não. Espiritualidade é aquilo que você não vê. É você aprender a se relacionar com aquilo que você não vê. E olha a definição no Novo Testamento sobre fé. É a certeza que você tem de ter daquilo que você não vê. Isso é espiritualidade.
Isso é os temas da física quântica. Isso é os temas da energia, de que Deus, que é energia, fez tudo em energia. Agora, porque a gente está acostumado a olhar e sentir coisas, você sente teu corpo, sente essa mesa, eu estou segurando o microfone, eu estou sentindo ele. Então, tudo isso dá uma ideia para a gente de que o mundo real é esse que você toca. Mas o mundo real é aquele que você não toca. É aquele que o teu olho não está enxergando. Mas se você treinar o teu olho, o teu cérebro, você vai começar a enxergar coisas que as pessoas não estão vendo. Você vai olhar para a tua mão e você vai enxergar todo o envoltório em redor do teu corpo e vai conhecer a cor do momento. Porque as cores que vai acompanhando a aura, ela está ligada diretamente com aquilo que está acontecendo com a pessoa. Se a gente consegue enxergar isso, a pessoa vai estar falando, não, estou calmo, não estou segurando nada de ninguém. Mas você vê que ela está toda ao redor em vermelho, é sinal que ela está com muita raiva, guarda muita mágoa, está muito nervosa. Você vê quando você está nervoso, o que a gente fala? Que abre as ventas, as narinas, parece que faz assim, sai fogo, igual o dragão. Você está queimando por dentro. Tudo é energia. Então, está tudo conectado. Tá? Se eu comecei falando que está tudo conectado no sentido real, de cromossomo, de herança, então toda uma situação desse povo, ela iria desenvolver no meio daquele povo, manter naquele povo um aspecto de mente derrotada. O cérebro deles já estavam contaminados. E com toda essa história, como eles choraram e não conseguiram enxergar a solução e enxergar o intento de Deus, então o Eterno fala, então vocês vão ter um dia de fato para chorar. E ali determinou, para cada dia que eles estiveram lá, seria 1 ano. Então, em 40 anos, aquela geração seria terminada. Ou seja, de 20 anos para frente, porque era de acordo com o exército. Tá? Parece que isso não foi, bom, enfim, como já tinha passado 2 anos, então para 40, 38. Então eles ficaram mais 38 anos. E nisso, portanto, cresceu pessoas e essa geração foi morta no deserto. Para poder ter uma mente renovada, para poder foi entrar na terra, já tinha que colocar um altar ali naquele rio. E entrou para dentro da terra, tinha que colocar o altar, onde foi estabelecido bênçãos, maldições, as famosas bênçãos e maldições, lá do capítulo 27 de Deuteronômio. Foi escrita a Torá e colocadas naquelas pedras. Torá que foi escrita e entregue para cada uma das tribos. Tudo como um começo, como se dissesse, vamos começar de novo, vamos colocar no coração das pessoas, vamos ter essas coisas aqui, vamos pensar em Deus, no domínio das coisas, onde quer que estejamos, andando, na estrada, dormindo, em casa, participando. A tua vida ela não pode ser afastada de Deus, desconectadas de Deus. Mas não é só na fala, não, eu estou com Deus o tempo todo, mas não no sentido doente de religiosos por aí, não, de você ficar, às vezes você pode passar o dia, em tese, sem falar nada com Deus, mas isso não significa que você não esteja totalmente conectado com Ele naquele dia. Então, aquela sociedade, ela volta a valer. Você conectado com Deus e você sentindo, Ele te fez de uma forma e te deu algo para que junto dele você
Os mandamentos, eles servem para conectar a gente com Deus diariamente. Então, primeira coisa de manhã, você acorda e vai lá lavar o rosto, não é? Não é isso? Todo mundo sai da cama e não vai ao banheiro? Sim, mas o povo, de uma forma geral, ele levanta, vai correndo, vai tomar um banho, vai lavar o rosto. É assim. Mas para quem é educado nesse comando com Deus, ele abriu o olho na cama, ele já fala: agradeço a ti, ó Deus, porque os meus olhos abriram agora, eu estou vivo, saudável. Aí ele vai lá, usou o banheiro, fez tudo que tinha que fazer. Quando ele sai, ele novamente fala com Deus: eu te agradeço, porque o nosso corpo é cheio de furações. Lugar que tem que estar aberto e lugar que tem que ficar fechado. O lugar fechado não pode estar aberto, e o lugar aberto não pode ficar fechado, senão dá um negócio lá, a pessoa morre. E o meu corpo está funcionando perfeitamente, obrigado, Deus. Aí você vai tomar um cafezinho, que o meu já está frio, ó. Como o Senhor nos criou na eternidade. Entendeu? Vai tomar o café e agradece a Deus por esse café. Vai almoçar, na hora do almoço também santifica. Para tudo. Então tem a bênção que a gente abençoa a todas as coisas. E esses mandamentos em si, que é uma coisa natural que se faz, está conectando, mantendo a gente aliado com Deus. Quando que a gente começa a amar o bebezinho que nasceu? A gente que é parente, como que você se conecta com o bebê? Quando ele dá uma olhadinha para você e dá um sinalzinho, ou quando ele pede para ir no seu colo, você fica todo cheio: ele gosta de mim, está tendo uma relação. Deixa o bebê, quando você olha para ele vira a cara, você abandona, você não quer, você fica distante. Papai e mamãe vai tendo um contato com aquele bebê, e o bebê está sempre, ainda que sem falar nada, ele está tendo atitudes com os olhos, com movimento de cabeça, de cheiro, né? Às vezes com carinho, entendeu? E aí vai aproximando, grudando, e daí para frente nunca mais para. A mãe está sempre esperando aquele olhar, aquela fala, aquele abraço. Muda. Tudo isso, em comparação, seriam os mandamentos que a gente aprende para diariamente. É assim que a gente vai estar conectado diariamente. Quando se pensa: eu tenho que passar o dia inteiro orando, eu tenho que pegar, não tem liberdade para tomar um café, uma água sem agradecer a Deus? Aí entra como peso. É o que a religião sempre fala: o judeu é um peso, porque tudo que ele vai fazer diz que a lei é pesada, que a lei mata. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Esse povo, portanto, quando volta, eles voltam não falando para Moisés, falando para o povo. Deixa o povo lá desesperado, inflamado. O mundo fala demais. A televisão fala demais. Valores que são colocados de formas erradas falam demais, e a gente vai acatando, e daqui a pouco a gente é dirigido por uma informação que é contrário àquilo que Deus. Não estou falando de Deus como religioso, não. Tudo que é bom está conectado com Deus, é simples assim. Tudo que traz consequência errada, pode ver que não tem raiz em Deus. Não tem como. Então ele só pede que a gente fique unido com ele. Não sabe o que falar? Até na própria psicologia diz assim: quando você não souber o que falar, não fale nada. Com Deus também é assim. Não sabe o que falar? Não fala nada, fica quietinho.
É semelhante àquela pessoa que está agoniada, passando por problemas difíceis. Você chega do lado, o que você vai falar num momento desse? Você vai falar, eu não sei falar nada. Só fica de lado, segura a mão da pessoa e fica ali quietinho. Só a pessoa que fala, ou às vezes ela só chora. Chora. Depois ela te dá um abraço e fala, obrigado, você me ajudou bastante. O que você fez? Só esteve ao lado. Então o que você pode fazer por você e para Deus? Ficar ao lado. Não abandona, não larga. Procure entender se o jeito que você está enxergando, se aquilo vem de Deus ou se vem do teu pensamento. Shelach lecha. É envio, é você que está enviando ou você está sendo enviado? Uma coisa é você ser o enviado, outra coisa é você enviar. Então, sobre promessas que Deus te fez, para que ter essa ânsia de querer provar, para ver se vai dar certo mesmo? Se falou que é. Tá? Ah, mas a minha vida está muito difícil, é sinal que Deus não está comigo. Isso aí você ouviu em algum lugar e acreditou. E é uma mentira. Outra mentira, que a pessoa deve se matar para se ver livre. É outra mentira. Na verdade, tudo que a gente faz é para aliviar problemas que nós achamos que temos. Muitos problemas que nós temos não são problemas. Quando você dá valor a eles, é um problema. O que é o vício, gente? Todos nós somos viciados. Nessa questão da gente achar que tem problema, isso é um vício. Vício não é só beber, drogar, não. Mas antes do vício estar conectado com alguma coisa com o corpo, aonde está a conexão dele? É aqui na mente. É aquilo que você atribui a ele. As pessoas dão poder ao cigarro, por exemplo, que alivia a tensão. E aí ela fica presa naquilo porque ela passou a acreditar e aquilo passou a ser verdade para ela. Tem a coisa química depois? Sim, mas o que prende está aqui, está na cabeça. Quando você cisma que alguém não gosta de você, pronto, já está determinado que aquela pessoa não gosta de mim. Quando você cisma que tem que destruir alguém, já está determinado que aquela pessoa tem que ser destruída. Ainda que você fale assim, não, já perdoei aquela pessoa. Falou da boca para fora, porque lá dentro está queimando. E assim vai. São coisas diversas. E tudo, você pode ver que está tudo aí misturado. Você vai falar, nossa, a vida da pessoa é isso? É isso mesmo. Qual é a solução para tudo isso? O princípio do texto que eu disse. Você entender que Deus fez um mundo e te colocou nele, atrelado para ficar ligado com ele. E uma forma para você lembrar todos os momentos e não se desviar dele, é os mandamentos que a pessoa faz, porque vai te lembrar. Além dos mandamentos, é aquele cordãozinho branco que o judeu tem, que quando ele bate o olho naquilo, ele vai lembrar dos 603 mandamentos. Tudo vai estar lembrando áreas para manter a pessoa conectada com Deus. Em escravidão? Não. Em liberdade, em amor, tá? Em prazer. Ora, felicidade não está vinculada ao prazer, prazer não está relacionado à conquista, e a conquista não está relacionada com o dinheiro? Então, por que o rico pratica suicídio? Se mata, está deprimido? E ele vai explicando, de forma bem simples, que não está relacionado ao dinheiro, está relacionado com aquilo que você tem como necessidade. A pessoa pode ter milhões na conta e ser pobre, porque pobre é aquele que sempre acha
que está necessitando de algo. Quando você acha, não, estou bem, eu sou feliz com o que eu tenho, ele tem a felicidade. Isso aí a gente já viu no Pirkei Avot. E eu escrevi no Facebook o texto, um pedacinho, e lá para vocês no grupo eu li o parágrafo, tá? Então é isso. Estamos aqui fechado. O povo judeu tem essa marca desse dia, desse acontecimento. E a história foi marcada sempre nesse mesmo dia. Ou seja, não atrai? Então, sempre para esse mesmo dia, as piores coisas que aconteceram naquela nação de Israel aconteceram naquele dia. Tá? Então é isso. Todos os dias para nós, a gente deve fazer dele um dia tranquilo, com Deus. Estar com Deus sem religiosidade, gente. Simplesmente passar a ter prazer. A pessoa olha no espelho, não gosta do cabelo, não gosta da boca. Eu lembro da Joyce, aquele bochechão dela, ela falava quando criança, todo mundo que chegava perto, mas aqui, não é gostoso mesmo? Você vê aquela criança com a bochecha, você quer, ai. Tá? E a pessoa é ensinada a não gostar do corpo. Se cresce, lá na escola você chama de vareta, de bambu, e não sei mais o que e tal. Aí a gente mexe com o cabelo, mexe com o nome e tal, tudo. Aí quando acredita nessas coisas, lá na frente você tem aquele baita problema, né? A pessoa não tem liberdade. A menina começa a desenvolver o seio, até em medo, principalmente se na sala de aula dela, ela for a mais desenvolvida, além dela colocar aquele sutiã, ela começa a encurvar assim, ó, para tentar esconder. Quando não põe muita blusa, né? Quando não põe muita blusa. Sim, entendeu? Então é todo uma sequência de fatos. Por isso tem uma abordagem da psicologia chamada bioenergética. Ela também trabalha esse lado, a postura corporal da pessoa vai mostrando os problemas que ela possui, que vai... Couraça é coisa dura, né? Que vai enrijecendo aquele lugar. Então é um monte de coisa. A parte mais difícil aí é você manter-se em liberdade. E ao mesmo tempo, aquilo que é o mais difícil é o mais fácil. Depende como que você vai encarar a partir de agora, porque tudo tem que ser um prazer. O dia que Deus não for para você o teu maior prazer, então a vida acabou. Só que as pessoas não percebem isso. Porque Deus não pode ser o Deus que a religião ensinou. Tem que ser Deus, aquele companheiro, aquele que conversa, aquele que fala, aquele que é. O dia que você não tiver prazer nessas coisas, você não tem vida. Aliás, você não tem nem rosto, porque teu rosto fica horroroso. Fica duro, parece que é de cera. É inanimado, é bem isso, não tem vida. O olho não tem vida. Tá? Não tem beleza. Por isso que tem aquele ditado, né? Que não existe o feio. Porque quem ama, bonito lhe parece, é o ditado popular. Tá? Você tem que aprender a se amar, porque senão o primeiro inimigo vai ser você mesmo. Você é aquele que te destrói.
Aquele que olha não vê nada de bom. O olho não presta, a pele não presta, o cabelo não presta, a mão e a unha, tudo é defeituoso, tudo não presta. E não adianta ninguém falar que você é bonita, é linda, que você não acredita. Se você não acredita naquilo que você vê, que você toca, você vai querer falar de Deus para as pessoas? Que você não vê e não toca? Nesse sentido, o Novo Testamento está certo. Como que alguém vai falar que ama alguém, o seu próximo? Não pode amar o próximo porque ele não consegue ver o amor de Deus, um Deus que ele não está enxergando. É assim. É a vida da gente, vai levando. Tá bom? Vamos encerrar aqui.